Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. E o mercado opera misto agora de manhã, refletindo uma revisão sobre a nota de crédito dos Estados Unidos e também a revisão para baixo do PIB da Alemanha. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou negativo, com o Banco Central da Coreia do Sul mantendo a taxa básica de juros do país em 3,5% pela terceira vez consecutiva. Enquanto isso, o índice Hang Seng, lá de Hong Kong, na China, caiu quase 2% hoje e fechou quase na mínima do ano. Lá na Europa, o mercado negocia com viés de baixa, refletindo a revisão para baixo no PIB da Alemanha, que colocou a maior economia do continente europeu em uma recessão técnica. Lá nos Estados Unidos, ontem, o clima negativo dos últimos dias se estendeu e as bolsas por lá fecharam em queda. Lá em Nova York, o Dow Jones ontem caiu 0,77, o S&P 500 caiu 0,73 e o Nasdaq fechou ontem com queda de 0,61%. O índice VIX, que mede a volatilidade implícita lá em Wall Street, disparou ontem mais de 8% e ficou acima dos 20 pontos, sinalizando uma aversão a risco mais forte no mercado americano. A abertura ontem já tinha sido negativa, mas ficou mais intensa depois que a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, voltou a afirmar que se até o começo de junho não houver uma solução para o aumento do limite de gastos do governo, a economia americana pode ter sérios problemas. Ontem, inclusive, o JP Morgan soltou um relatório em que o banco estima uma chance de 25% de que os democratas e os republicanos não cheguem a um acordo até o começo agora de junho. Já era noite ontem quando a agência de risco Fitch colocou a nota de crédito dos Estados Unidos, que é um AAA, em revisão negativa em função desse impasse sobre o teto de gastos do governo americano. Ontem também saiu a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, que mostrou que alguns diretores do banco ainda acreditam que pode ser necessárias novas altas de juros para controlar a inflação. Apesar disso, a maior parte do mercado ainda precifica uma pausa no ciclo de altas de juros nessa próxima reunião, mas vários analistas reconhecem que essas próximas decisões vão depender dos indicadores de atividade econômica e de inflação. E com isso, ganha mais importância hoje a divulgação do PIB americana, que vai sair agora às 9h30 da manhã, e também o deflator de inflação, o PCE, que vai sair amanhã, sexta-feira. Bom, além do PIB, hoje na agenda americana também vão sair os pedidos de seguro-desemprego semanal, previsão de 245 mil solicitações da semana passada. Bom, atualizando os índices agora, S&P Futuro sobe 0,70, Eurostoxx 600 sobe 0,19, o FTSE lá em Londres está caindo 0,10. Lá no Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,39% e o índice de Xangai, o Xangai Composite, caiu 0,11%. O índice de mercados emergentes cai 0,75%. O DXY, dólar index, está subindo 0,16%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos opera com uma alta de 1,23% e está cotado a 3,76% no anual. Índice de commodities da Bloomberg cai 0,35% e o petróleo opera com queda. Petróleo WTI cai agora 1,4%, cotado a 73 dólares e 29 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está caindo 1,24%, cotado a 77 dólares e 39 centavos o barril. O petróleo agora virou para queda depois de ter subido bastante nesses últimos dias. Isso depois que o vice-primeiro-ministro russo, o Alexander Novak, ele disse que ele não acredita que a OPEP vai diminuir a produção da commodity. O minério de ferro segue refletindo o sentimento de uma retomada mais fraca do que o esperado lá na economia da China. Lá em Dalian, o minério de ferro teve mais uma queda na sessão dessa madrugada, caiu 2,23% e fechou aos 96 dólares e 32 centavos e deve continuar pressionando as ações do setor de mineração e siderurgia aqui no nosso mercado, hein? O universo de criptoativos opera com queda nas últimas 24 horas. O Bitcoin cai 1,9% e está cotado a 26.241 dólares. O Ethereum cai 1,7% e nesse momento está cotado a 1.785 dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa seguiu o mau humor do mercado externo e fechou com uma queda de 1,03%. O Ibovespa fechou aos 108.800 pontos. Já o dólar ontem caiu 0,4% e fechou nos R$ 4,95. A nossa curva de juros ontem caiu em quase todos os vencimentos, refletindo a aprovação do texto do arcabouço fiscal, que recebeu ajustes nesses últimos dias e ficou um texto um pouco mais rigoroso do que a primeira versão que tinha sido apresentada pelo governo. Apesar de ser um texto melhor do que o inicial, alguns analistas alertaram que essa proposta deve ajudar no curto prazo, mas tem alguns pontos duvidosos que podem deixar aí pontas soltas.
Ontem à noite foram rejeitados os destaques do texto do arcabouço fiscal, que foram apresentados pela oposição, e com isso o texto agora segue para aprovação lá no Senado Federal. Agora o mercado deve concentrar suas ações ou suas atenções na próxima reforma, a reforma tributária. O relator da matéria diz que pretende apresentar um texto inicial até o dia 6 de junho, para daí buscar ajustar uma data para votação lá na Câmara. No corporativo, ontem, destaque para a queda das ações da Vale, que mais uma vez pesaram bastante no índice Bovespa. A Vale ontem caiu 2,27%, ainda sentindo o reflexo da queda no minério de ferro lá no mercado asiático. Queda também para os papéis do setor de frigorífico, que ainda estão refletindo o decreto do estado de emergência que foi divulgado nessa semana por conta dos casos de gripe aviária. Ontem as ações da BR Foods caíram 5,5%, ações da JBS caíram 4,8% e a Marfrig fechou o dia com queda de 2,43%. As ações da Petz ontem lideraram a ponta positiva do Ibovespa e fecharam com uma alta de 2,7%, enquanto as ações da Melius ontem subiram 2,4%, refletindo a queda na nossa curva de juros. As ações da Petrobras ajudaram a segurar um pouco a queda do Ibovespa. Os papéis preferenciais da empresa, a Petro 4, ontem fecharam com uma alta de 1,5%, acompanhando a valorização do mercado de petróleo do dia de ontem. Além disso, a Petrobras deve protocolar ainda essa semana um pedido de reconsideração para o IBAMA, depois que o órgão negou a autorização para a empresa explorar poços de petróleo em águas profundas lá no Amapá. Na agenda local, hoje às 9 horas da manhã vai sair a inflação medida pelo IPCA 15, referente ao mês de maio. A previsão é de uma alta de 0,64% na base mensal e o número deve bater 4,2% na fotografia anual. Um número em linha ou abaixo do que o mercado está esperando pode reforçar um cenário de queda na Selic e pode animar o mercado, principalmente nos papéis mais sensíveis à nossa curva de juros. No entanto, o mercado por aqui ainda deve ficar bastante sensível ao mercado externo. Bom, esses foram os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu, até amanhã.